Olá, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira com a Almas Feridas. Aqui, todas as quartas-feiras, nós temos um encontro marcado para falarmos sobre como ter qualidade de vida, como voltar a ter qualidade de vida. Eu sou Ana Cristina, enfermeira, fundadora da Almas Feridas, e vamos estar juntos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom. Vamos falar algo que você conhece aí, que é o seu queridinho, que você já usou, que você já indicou para alguém utilizar. E eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque hoje vamos abordar o tema: óleo de girassol não vai cicatrizar sua lesão. Então eu quero que você fique comigo até o final, para você entender por que óleo de girassol não vai cicatrizar a sua lesão. Mas antes da gente começar a falar sobre esse queridinho, eu quero falar um pouquinho para que você entenda o que é uma ferida, o que é uma lesão, para você entender como é esse mecanismo de cicatrização. A nossa pele, essa que recobre, tá, desde a face, as mãos até o dedo, ela é o maior órgão do corpo humano e ela serve como proteção para o nosso organismo. Ela serve como uma barreira de proteção que vai nos proteger contra substâncias irritantes, contra micro-organismos. Ela é um órgão de proteção para o nosso organismo, certo? Então a pele, ela tem total importância aí. Ela faz esse equilíbrio, né, de temperatura, faz essa adequação. Então a pele é um órgão muito importante e que você não dá muita importância para esse órgão, que ele é sempre muito útil em nossas vidas. E aí, Ana Cristina, como é que surgem essas feridas? Essas feridas, a ferida ela surge toda vez que há algum tipo de agressão a essa pele. Quer seja por um sapato apertado que você utilizou, quer seja por um bife que você foi lá na manicure, fez as unhas e aí a manicure não teve aquele cuidado e acabou tirando um bife seu, pelo fato de você usou uma sandália, uma havaiana, alguma coisa grossa, áspera naquela pele, ou por você ter pisado num prego. Então toda vez que há algum tipo de agressão, há uma descontinuidade dessa pele íntegra, e aí essas lesões elas surgem, aí essas lesões elas aparecem. E aí a gente lembra que a grande maioria desses pacientes que tem essas complicações com essas lesões são pacientes que já estão aí na terceira idade. E junto à terceira idade, né, a gente tem aí as pacientes que têm alguma doença, alguma comorbidade, que eu sempre falo aqui nos vídeos, que tem essas comorbidades. Por exemplo, uma paciente que tem uma diabetes, paciente que é hipertenso, que tem uma insuficiência venosa, uma insuficiência arterial, que já tem ali um fatorzinho que, se ferir, já vai agravar aquela lesão. Então é assim que surgem as feridas. Toda vez que há uma descontinuidade ou uma agressão nessa pele desse indivíduo, por algum motivo, a gente tem essa ferida, certo? Entenderam? Entenderam? Todo mundo tá prestando atenção direitinho aí? Então é assim que surge. E o que a gente precisa entender? Que quando há o surgimento dessa ferida, por menor que seja essa lesão ela precisa ser tratada o quanto antes. Só que a gente tem, abrir aqui um parênteses, tá? Algumas pessoas, né, geralmente pessoas mais jovens, pessoas que não tem nenhuma comorbidade associada, não é hipertenso, não é diabético, não tem uma insuficiência venosa, não tem uma insuficiência arterial, quando eles têm algum tipo de rompimento dessa integridade da pele, vamos supor, um exemplo, seu filho, o seu neto, que andou de skate ou está andando de bicicleta, ele cai e rala o joelho. Então, geralmente, vocês faz o quê? Leva o menino para debaixo do chuveiro, passa um sabão lá, lava aquele ferimento e, geralmente, no mesmo dia, no final do dia, no dia anterior, já tem aquela casquinha, entrou ali em processo de cicatrização. Isso acontece
Porque esse tipo de pessoa, ele não tem nenhum tipo de comorbidade, não tem nenhum tipo dessas doenças que a gente falou anteriormente. Mas a maioria da nossa população, que é da terceira idade, é uma população que já tem essas doenças. E aí, isso, quando acontece essa descontinuidade dessa integridade da pele, acontece, aí ele precisa tratar o quanto antes para que essa lesão ela não se agrave. Isso aí é extremamente importante. E agora que já falamos sobre o que é uma lesão, já falamos aí que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano, já falamos aí sobre os benefícios desse órgão, vamos entrar no nosso assunto, que é o queridinho que todo mundo conhece, que faz as misturinhas, que já utiliza aí há muito tempo, muitos anos, que é o nosso óleo de girassol, ou Dersane, ou AGE, que são os nomes que são mais comuns aí, que todo mundo conhece, tá? O óleo de girassol, ele tem várias propriedades que são cicatrizantes e que vão ajudar nesse processo de cicatrização, certo? Ele tem lá óleos graxos essenciais, ácido linoleico, vitamina A, lecitina, que são agentes, né, que são substâncias, na verdade, que vão favorecer e vão ajudar nesse processo de cicatrização, vão reduzir aí o processo anti-inflamatório, então vão restabelecer essa integridade dessa pele que foi lesionada, vão ajudar nesse processo aí de cicatrização da lesão. A Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma biblioteca que está aí no site do Ministério da Saúde, ela relata que o óleo de girassol, o AGE, o Dersane, como a gente conhece popularmente, ele serve para todo tipo de lesão. Ou seja, eu posso utilizar esse óleo em todo tipo de lesão. Ana Cristina, em todo tipo de lesão? Em lesão diabética, em todo tipo de lesão? Pronto, se eu tiver uma lesão no meu pé diabético, eu posso utilizar o óleo de girassol? Uma úlcera venosa? Uma lesão por pressão, um ferimento cirúrgico, qualquer tipo de lesão, qualquer que seja a forma desse ferimento, eu vou poder utilizar o óleo de girassol. Ele diz lá na biblioteca que ele pode ser utilizado em qualquer tipo de lesão, certo? Por quê? Porque tem o ácido linoleico, tem a vitamina A, tem a lecitina, certo? Vou deixar aqui embaixo o linkzinho, tá? O site aí da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Se você quiser conferir lá algumas informações, é importante você saber, certo? E como eu estava dizendo, ela diz lá na Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, ela diz que o óleo de girassol, ele pode ser utilizado em todo tipo de lesão, certo? Por quê? Porque ele vai ajudar ali na membrana celular, ele vai atuar aí nesse processo aí de cicatrização, favorecendo a formação de novos tecidos, e aí ele vai conseguir cicatrizar essa lesão. E aí você tá me perguntando assim, você tá se perguntando assim, mas a doutora Ana Cristina, no início lá do vídeo, a senhora falou que o óleo de girassol não vai cicatrizar a minha lesão. Como assim que o óleo de girassol não vai cicatrizar a minha lesão? Que você falou agora que ele auxilia aí na formação de novo tecido, auxilia aí no processo anti-inflamatório, ele tem todos esses benefícios. Vou te dizer por que ele não vai cicatrizar a sua lesão. E aí, você pode até olhar aí, ó, pode olhar para sua lesão, onde você tiver lesão, que você vai entender por que o óleo de girassol não vai cicatrizar a sua lesão. Primeiro, quando o Ministério da Saúde ele diz que pode ser utilizado em todo tipo de lesão, ele tá certo, ele não está errado. Só que o que acontece é que nem todo tipo de tecido que está presente ali naquela lesão vai favorecer esse processo aí de cicatrização que o óleo de girassol ele faz. Por que isso vai acontecer? Por que isso não acontece, Ana Cristina? Por que você está dizendo isso, que o Ministério diz que pode ser em qualquer tipo de lesão, e você está dizendo que nem todo tipo de tecido presente naquela lesão, mesmo que nada, o óleo de girassol não vai funcionar? E isso eu tenho certeza
que você aí em casa que está assistindo esse vídeo, ou que tem uma lesão, ou que conhece alguém que tem uma lesão e que você já usa por muito tempo, você vai constatar que o que eu estou lhe dizendo é verdade. Sabe por quê? Porque diferente das outras pessoas que eu falei anteriormente no vídeo, que caiu de bicicleta, ralou o joelho, andou de skate, enfim, qualquer tipo de queda que ele não tinha nenhuma comorbidade associada, você utilizou o óleo de girassol e às vezes até nem utilizou nada e já cicatrizou e tá tudo bem, certo? Só que você que tem uma lesão, ou aquela pessoa que você conhece que tem a lesão, seu pai que tem a lesão, alguém que você conhece que tem a lesão, ele é um paciente que ele já tem uma comorbidade estabelecida. E mais de 90%, e eu até me atrevo a dizer que mais de 95% dessas lesões, desses pacientes que têm uma comorbidade aí já instalada, não é aquela lesão vermelhinha, granulada. Ela tem um fundo amarelado, ela tem, né, um esfacelo, que aí vocês vão associar muito com aquele pedaço de gordura que está ali naquela lesão, ou tem uma parte preta que a gente chama de necrose. Então, mais de 95% dessas lesões, elas têm esse tipo de tecido que a gente chama de tecido inviável. E aí você tá aí ouvindo esse vídeo, você já pegou esse óleo de girassol, já encheu, já botou com a gás em cima, já tirou, tira todo dia, troca todo dia e etc. E nada aconteceu. A lesão estagnou do mesmo jeitinho, quando você iniciou até agora, ou talvez esteja até pior. E aí eu trago mais um fatorzinho para você. Talvez a sua lesão ou a lesão que você conheça, o paciente não tem esfacelo, não tem necrose. É uma escara, uma lesão por pressão, que está ali geralmente na região sacra, né? Ou no bumbum, tá aquela lesão vermelha, tá? Eu não digo vermelha, mas aquele aspecto não tá aquele vermelho saudável não, tá? Aquele vermelho mais bordô, ou um vermelho, ou um aspecto mais de goiaba, sabe? Aquela goiaba que você passa, que tem aquele rosa meio, né, que não tá tão vivo, mas que é meio rosado. E aí, você diz assim, tá, mas não tem o esfacelo, mas também não tem a necrose, e por que ela não fecha? Porque a lesão, todos os fatores que aquela lesão apresenta, eles precisam ser controlados. Então, como eu falei, você pode ter uma escara, uma lesão por pressão, que tá ali, né, não tem esfacelo, não tem necrose, mas pode estar acontecendo que aquela borda daquela lesão, ela enrolou, que é o que a gente chama de epíbole. E aí, a cicatrização das feridas, elas iniciam da borda para o centro e de baixo para cima. Se essa borda dessa lesão, ela tem um fator que retarda essa cicatrização, ela não vai cicatrizar. Por isso que o óleo de girassol, ele não cicatriza a sua lesão. Não vai cicatrizar a lesão de qualquer pessoa que tenham fatores que retardam essa cicatrização. Você conseguiu me entender? E aí, eu volto lá para a presença da necrose e volto para a presença do esfacelo naquela lesão. O óleo de girassol, ele não faz esse tipo de desbridamento. A teoria diz lá, na teoria, se você pegar no livrinho lá, vai dizer, você usa óleo de girassol, cicatriza, e você utiliza assim, e molha bota com uma gaze úmida por cima da gaze que contém ali embebida no óleo de girassol, mas você tá aí tentando até agora com óleo de girassol e não cicatriza. Eu conheço pessoas nessas condições, nesses exemplos aqui que eu lhe dei, que usa óleo de girassol há mais de 10 anos e não cicatriza. Por que, meu povo? Por que o óleo de girassol não cicatriza? Que a literatura está dizendo que cicatriza e você indica para todo mundo que todo mundo passa o óleo de girassol e você continua no mesmo nível. Vem aqui que eu vou te dizer por que
que você tá esse tempo todo e não cicatriza? Vamos lá, tomar aqui uma água, porque nosso assunto vai render. Sua lesão até agora não fechou, porque a lesão em si, ela precisa ser entendida, os fatores que estão ali presentes que precisam ser controlados, certo? Se a sua ferida, preste atenção, que eu tenho certeza que você possa ser a sua ferida, possa ser a ferida de alguém que você conheça. Você já deve ter visto ou viu em algum momento que tem aquele paciente que tem aquela escara, aquela lesão por pressão, né, desse tamanho, que você vai perceber que a borda está enrolada. A lesão vai estar aqui na tela, eu vou estar mostrando para vocês. Perceba que aqui, ao redor dessa lesão, que é o que a gente chama de borda, ela tá meio enrolada. Sabe quando você pega uma roupa e enrola, que fica aquela borda meio grossa? Aquilo dali a gente chama de epíbole. Que acontece quando uma ferida passa muito tempo aberta, sem o tratamento adequado, a própria ferida ela é tão inteligente que ela vai lá e enrola a borda. Enrola a borda e aí ela estagna. E aí você pode botar óleo de girassol quanto você quiser, que eu tenho certeza que você tá me ouvindo, você vai dizer, eita, a doutora Ana Cristina tem razão no que ela tá dizendo, e agora eu já sei o que faz com que essa minha ferida não feche. E aí, precisa ser corrigida, precisa ser corrigido esse fator que esteja retardando a cicatrização. Depois que você resolver a epíbole, você fizer uma excelente limpeza nessa lesão, você reduzir a carga de bactérias ali, de biofilme nessa lesão, deixar essa lesão limpa, pronta para cicatrizar, eu vou te dizer que o óleo de girassol, aí sim, ele vai poder te ajudar. Porém, né, não só o óleo de girassol, na apresentação lá, que a gente tem aqueles frascozinhos com biquinho dosador, que você vai lá e pinga, pode te ajudar também, mas a gente tem várias outras apresentações de óleo de girassol que vai poder te ajudar. Outra coisa aqui importante que eu vejo muito, os pacientes que eu atendo são pacientes que tem lá na cabeceira e que recebem todo mês do posto de saúde, que vão lá no posto de saúde todo mês, ou todo dia, na verdade, fazer o curativo e usa óleo de girassol, vai todo dia, troca e não cicatriza. Por quê? Porque o que a gente precisa entender é que a ferida, ela tem inúmeros fatores. Gente, eu digo pra todo mundo, e você vai dizer, essa Ana Cristina tá meio louca. A ferida, ela fala, a ferida, ela te diz o que ela quer. Ela te diz o que tá acontecendo com ela. Um exemplo aqui, para você se familiarizar bastante, sabe nossos filhos? Criança, quando ela não fala ainda, a gente não consegue entender o que ela quer, o que ela tá pedindo. A gente consegue entender que se ela fez cocô e precisa ser limpada, que a fralda tá muito cheia, a gente precisa trocar essa fralda, quando ela tá com fome, quando ela tá com sono, quando ela tá irritada. Então a ferida, ela fala tipo um bebê. Vamos fazer essa relação para deixar a gente mais próximos aí, para vocês entenderem. Ela fala. E aí é que tá a diferença do especialista. O especialista, ele vai entender, igual a gente entende, a gente que é mãe entende nosso filho, ele vai entender. E aí, quando você olha essa ferida, ela tá te dizendo lá, Ana Cristina, eu tô lá saindo tanta água, tem muita água saindo da minha ferida, exudato. E aí você vai lá e joga o óleo de girassol. A água sai da ferida, você joga o óleo de girassol, e aí a gente pode imaginar igualzinho em casa. Se você pega uma panela com água, uma vasilha com água e pinga óleo, ele se junta, ele se gruda? Não. A mesma coisa vai acontecer ali na ferida. E aí o óleo de girassol não vai servir, por quê? Porque o exudato, ele retarda esse processo de cicatrização e ele faz com que o óleo de girassol, ele não resolva aquele problema. Então, tá vendo como a ferida tem vários fatores que vão retardar essa cicatrização e que o óleo de girassol não vai funcionar em função disso. Outro exemplo que vai estar aqui na tela é a presença de esfacelo,
que geralmente você associa aí como se fosse um pedaço de gordura, etc. Então, muita gente aí, há anos, recebendo óleo de girassol, o kitzinho lá do posto de saúde, como eu vinha dizendo, cheio de óleo de girassol, às vezes ele nem terminou de usar o óleo de girassol que ele recebeu no mês anterior e já tem de novo. Por que que ele não funciona? Por que que você está aí usando óleo de girassol e ele não está resolvendo seu problema? Porque esse esfacelo, ele precisa ser removido. O óleo de girassol, ele não vai lá desbridar, arrancar aquele pedaço não, gente. Então, o esfacelo é um tecido desvitalizado, é um fator que retarda essa cicatrização. E aí, por isso que ele não resolve. Outro grande erro que eu encontro e que eu vejo quando eu chego para avaliar esses pacientes que estão há muitos anos: a presença de necrose. A necrose, você já deve ter visto, e olha aí para sua lesão, se você tem presença de necrose, é como se fosse uma capa preta que você toca e é seca, ressecada. Me diga agora você, quanto tempo que você passa óleo de girassol e o óleo de girassol nunca entrou nessa parte preta dessa ferida? E como é que vai cicatrizar se o bicho não consegue entrar, gente? Como é que vai cicatrizar se o óleo não consegue penetrar ali dentro daquele tecido que tá duro, que tá seco e não passa nada? Não vai cicatrizar. Então, óleo de girassol não cicatriza a sua lesão. Óleo de girassol não cicatrizou a sua lesão até agora, porque os fatores que estão lá presentes na sua ferida, que precisam ser removidos, controlados, eliminados, para que o óleo de girassol ele funcione. É por isso que ainda não cicatrizou sua lesão. Tu consegue me entender por que que tu precisa de um especialista para fazer o tratamento da tua ferida? Por que que você precisa de um especialista para indicar para o tratamento da sua lesão, da ferida do seu familiar, do seu amigo, de quem quer que você conheça? Você já pensou nisso? E outra coisa, quanto mais tempo essa ferida demora ali exposta, maior complicação você vai ter. Vou trazer um exemplo aqui para você, de uma cliente que a gente tem, de uma cliente que eu tenho. Ela é uma cliente que já tem uma lesão, há mais de 5 anos. E aí, como eu já falei para vocês, até a forma como você conduz o manejo daquele curativo, ele interfere. Essa paciente, ela já teve tanta infecção por bactéria nessa lesão, que de todos os antibióticos que pode passar aí pela tua cabeça, ela tem resistência. Só tem um antibiótico que faz efeito quando ela toma. O restante tudo é como se fosse água. Tá entendendo? Sabe quando tu tá com dor de cabeça e toma água e que não vai passar tua dor de cabeça? Pode pensar que seja mais ou menos isso com antibiótico. Por quê? Manejo inadequado, há muitos anos fazendo um curativo que não é um tratamento daquela ferida, a causa da lesão não foi tratada, e aí passou muito tempo aberta, lavando aquela ferida com soro, colocando clorexidina ali dentro daquela ferida, no meio dessa lesão, e aí as bactérias lá fazendo festa, criando resistência, e aí pode acontecer isso, e pior, né? Lembrando no vídeo anterior que eu disse para vocês que as lesões, elas são a 5ª causa de morte. Lembra que eu falei isso para vocês? Pois é, justamente em função do manejo inadequado de uma lesão. E aí você vê muitos profissionais prescrevendo óleo de girassol, você recebendo óleo de girassol e não tá fazendo efeito, você não sabe, é só óleo de girassol. Por isso. Agora eu vou mostrar uma foto para vocês, para dizer que o óleo de girassol, ele serve sim, ele ajuda sim para a questão do processo de cicatrização da lesão. Mas a sua lesão, meu amigo, minha amiga, ela precisa estar, granulada. Tecido de granulação saudável, igual essa foto que vai estar aqui agora. Vermelhinho, sem necrose, sem esfacelo, sem epíbole, sem nenhum fator que vá retardar essa cicatrização. Aí sim, nessa foto aqui que você tá vendo agora, o óleo de girassol, ele vai conseguir sim cicatrizar, ele vai conseguir epitelizar.
ele vai conseguir fazer a formação de um novo tecido, uma neoangiogênese aí nessa sua pele, vai, ó, restabelecer a integridade da sua pele, certo? Aí sim ele vai conseguir te ajudar. Só que eu trago para vocês outra coisa muito importante, que o óleo de girassol ele tem várias apresentações, tá? Então, quanto melhor a apresentação dele, quanto melhor a tecnologia que é empregada nessa forma de apresentação desse óleo de girassol, melhor você vai ter. Quer um exemplo? Quando você pega aquela garrafinha que você recebe lá do posto de saúde, como é que você faz? Você molha a gás e coloca lá dentro da lesão, no leito. Quando você vai tirar, por mais que você pegou e molhou lá com um soro fisiológico, você vai repuxando, aquilo dali vai doendo porque ele gruda, ele grudou ali na lesão. Não é isso que acontece com você, que já aconteceu, que acontece com alguém, e aquela ferida acaba que machuca, acaba que sangra. Então, existem outras apresentações do óleo de girassol, que é a gaze de rayon, que é essa gazezinha aqui, vai estar uma fotozinha aqui também para você ver, que ela é uma gaze não aderente, ou seja, você utiliza e ela não gruda nessa lesão, você não vai ter trauma, não vai ter dor na hora que você vai remover. Então tem uma apresentação muito boa e que você pode estar utilizando também. Lembrando, tá? Lembra que só vai resolver o óleo de girassol na sua lesão se ela tiver granulada, se a causa daquela lesão ela for tratada e se ela tiver lá granuladinha, saudável, para iniciar o processo de cicatrização. Outra apresentação maravilhosa que tem alta tecnologia e é o óleo de girassol ozonizado. Ozônio, ele é um gás medicinal muito utilizado há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás ele vem sendo utilizado, só que no Brasil chegou recente. Mas nós já temos aqui para favorecer, para ajudar nesse processo de cicatrização. Então, o óleo de girassol ozonizado aqui, ó, nessa apresentação aqui, que é um gás medicinal que ajuda nesse processo de cicatrização, é um óleo que também você pode estar utilizando, ele vai ter um fator a mais aí para ajudar nesse processo de cicatrização. E aí, lembrando que não adianta eu usar o óleo ozonizado, óleo de girassol ozonizado, nem a gase não aderente ou gase de rayon na lesão, se eu tiver epíbole, que é aquela borda enrolada, se eu tiver necrose, esfacelo, se eu tiver fatores que retardam a cicatrização, não adianta. O tecido ele tem que estar saudável, granulado. E é por isso que a sua lesão até hoje ela não fechou. Porque ela está sendo conduzida de forma errada. E aí você não vai conseguir ter sucesso nessa cicatrização. Conseguiram entender aí? Conseguiram ver como o manejo inadequado da lesão, ela vai favorecer. E se você que está aí não souber disso, você que está aí ouvindo esse vídeo, não tomar atitude de tratar essa lesão, por menor que ela seja, de forma adequada com um especialista, você vai passar anos e anos, ou vai continuar anos e anos com essa lesão e não vai conseguir cicatrizar. Porque o que dizem aí que óleo de girassol ele cicatriza, se tiver esses fatores aí, necrose, esfacelo, epíbole ou qualquer outro fator que retarde a cicatrização, ele não vai funcionar. Por isso que ele não cicatrizou a sua lesão. Eu espero que você mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, que tem uma lesão, que compartilhe essas informações, para que todo mundo saiba como manejar uma lesão, qual o momento certo de utilizar um óleo de girassol, um AGE ou um Dersane, como você entende aí, como você conhece. Você que já tem um ressecamento na pele, em função de vários fatores, e geralmente esse ressecamento é na parte aí das pernas, pé, vou trazer aqui uma dica importante. E até você que tem vitiligo, que tá aí nesse processo, pode utilizar uma dica super valiosa. Esse hidratante para pele ressecada, Neodermax. Ele vai te ajudar aí na hidratação da sua pele, sem deixar aquela umidade, sem deixar aquela coisa grudenta na tua pele.
E aí ele tem óleos essenciais, tem vitamina A, ozônio, que é uma cereja maravilhosa desse bolo. E ele vai te ajudar a restabelecer essa hidratação da tua pele. Se você não tem lesão, mas tem a pele ressecada, eu te indico o Neodermax, que vai estar te ajudando. Se você já teve a lesão, já cicatrizou, mas está com aquela pele fina, sensível e precisa deixar essa pele mais resistente, eu também te indico o Neodermax, que ele vai te ajudar a deixar essa pele mais resistente. E aí você pode estar utilizando 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, e vai fazendo aí a hidratação da sua pele, evitando que haja ressecamento. Lembrando que a presença do ressecamento, ele já facilita o aparecimento de lesões. Então essa é a minha dica de ouro. Gostou da dica? Se gostou, compartilha com todo mundo. E quarta eu te aguardo aqui. Quarta-feira eu aguardo vocês aqui no nosso canalzinho. Se inscreve também. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Dá uma força aí pra sua doutora. Se liga que toda quarta-feira aqui na Alves Feridas nós temos um encontro marcado com chuva de informações que vão mudar a sua vida. Espero vocês todas as partes.